Boa noite, irmãos. Graças a Deus, mais uma oportunidade de nos reunirmos para falar um pouquinho do Evangelho, para falar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. E, em primeiro lugar, vamos agradecendo a Ele, que permite que a gente se reúna, ainda que seja de modo virtual, mas que a gente esteja sempre junto para falar do Evangelho. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. E a lição hoje que eu peguei foi do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel traz para a gente, mesmo em qualquer uma das suas lições, ele traz muito calma para a gente, muita paz. E a gente precisa dessa paz hoje em dia, mais do que nunca, para levar adiante as nossas atividades, para que a gente consiga passar aí por todas essas coisas que estão acontecendo, sem perder a nossa fé, a nossa esperança de que as coisas vão melhorar. E a lição hoje chama-se Sofrendo Reprovações. Quem de nós que gosta de receber um puxão de orelhas? Acho que ninguém. Mas a gente tem que aprender com elas, porque se a gente achar que pode fazer tudo na vida, a gente vira aquelas crianças mimadas que vão fazendo tudo errado e vão sofrer mais tarde. A gente sabe que elas vão sofrer e ainda assim a gente não corrige, não permite que elas melhorem. E ele começa assim: estarás possivelmente sofrendo reprovações que te pareçam injusto e espancamento espiritual. Porque sim, a gente sempre acha que a gente é a vítima, né? Inicialmente, adota o silêncio sem fazer comentários. A gente tem muita dificuldade de ouvir. E muitas vezes a reprovação tem por finalidade que a gente melhore, que a gente aprenda. Se as pessoas estão chamando a nossa atenção para algum comportamento nosso, primeiro a gente tem que ouvir sobre o que estão falando, para depois a gente analisar se é correto ou não. E ele diz assim: ora pedindo inspiração à divina providência. É muito complicado a gente conseguir fazer isso. Quando a gente recebe reprovação de alguém, a primeira coisa que a gente faz é se defender. Mas porque a gente está com medo, porque a gente sempre acha que está fazendo alguma coisa errada mesmo. Então a gente corre e se defende, como se diz aí, o melhor ataque, a melhor defesa é o ataque. Então às vezes a gente ataca sem nem esperar para saber que de fato estão reprovando no nosso comportamento. E ele diz assim: se não tens culpa alguma em relação aos erros que te foram atribuídos, não des resposta alguma e continua nas tarefas que a vida te confiou, desculpando quaisquer ofensas. Bom, se já é difícil a gente não revidar quando alguém chama a nossa atenção, ainda mais ouvir em silêncio e, sendo algo errado, alguma opinião falsa ao nosso respeito, a gente ficar tranquilo e deixar passar adiante. Mas esse é o comportamento que Jesus espera de nós. Ele diz assim: se as críticas sofridas guardam algum fundamento, procura analisar o próprio comportamento em referência ao assunto. Então, se a gente parou, ouviu a crítica, entendeu o que a pessoa quis dizer até o fim, porque às vezes a gente interrompe a pessoa no meio do caminho e a gente nem chega a saber do que ela está falando efetivamente. Mas, não tendo culpa, a gente não tem por que reclamar, a pessoa tá errada e paciência, fica com ele, né? Tudo que vier de ruim da pessoa vai ficar para ela mesmo. Mas se existe algum fundamento no que ela tá falando, muitas vezes a gente faz as coisas sem nem perceber ou faz achando que estava com as melhores das intenções e não dá o resultado esperado. Se for esse caso de estarmos errados, ouvir a crítica e tentar se corrigir, tentar melhorar, tentar superar esse nosso erro, porque aí a gente já teve o aprendizado que a gente deveria. E ele diz assim: agradece em pensamento aos teus censores, procurando retificar os pontos nos quais te observa em desacerto. Então, quando a gente tem a humildade de entender que estamos errados e a gente pede perdão e a gente entende aquela pessoa que criticou a gente como alguém que está procurando o nosso bem, fica muito mais fácil para a gente. Nada reclames contra quem te aponte a verdade, porquanto se agem com exagero contra os enganos de que porventura te inculpes, a vida se incumbirá de esclarecê-los em momento oportuno. Às vezes a gente corre para se defender e quanto mais barulho a gente faz, pior a situação fica. Então é importante que a gente ouça e, tanto quanto possível, deixa para lá que em algum momento vai ser esclarecido. Ele fala: não te defendas nem acuses a ninguém perante censuras recebidas.
Continua trabalhando com sinceridade, cortando as atitudes que desaproves em ti mesmo. O nosso maior censor tem que ser a gente mesmo. A gente sabe quando está fazendo alguma coisa que não é boa. A gente sabe porque a nossa consciência está lá martelando a gente, falando para voltar para o caminho, porque a gente está indo para o lado perigoso que vai fazer a gente sofrer mais tarde ou levar sofrimento para alguém. Então a gente sabe quando está errado. Ouvir a crítica muitas vezes tem mais a ver com a possibilidade que a gente tem de alguém pegar a gente em erro, porque a gente já sabe que está errado, do que pelo erro em si. E ele diz assim: se te notares no centro de culpas pelas quais te sintas inegavelmente responsável, prossegue agindo e servindo, quanto possível, mesmo assim, na certeza de que todos somos filhos de Deus e que Deus te concederá recursos e abrirá caminhos novos para que a paz da consciência te retome a vida e ilumine o coração. Então aqui o principal que ele diz pra gente é que nós somos falíveis e nós vamos cometer erros, com toda certeza. Às vezes esses erros que são apontados pra gente são exagerados, às vezes os erros que a gente cometeu foi sem perceber. Às vezes nós cometemos erros sabendo que estamos errados e a gente persiste. Mas ele diz que em todos esses momentos a gente precisa ter tranquilidade para parar, para ouvir, para entender a situação e aprender com ela. Porque somente quando a gente aprende com os nossos erros é que a gente segue adiante, senão a gente passa a vida aí caindo nas mesmas mazelas, nos mesmos erros e sofrendo por causa disso. Então, quando ele fala que a gente tem que manter a calma, tem que entender as reprovações como uma maneira de a gente aprender, a gente tem que entender que, em primeiro lugar, nós somos falíveis. Em segundo lugar, nós estamos aqui para aprender. E que qualquer movimento que a gente faça para mudar a nossa atitude, esse sim é o valor do aprendizado que nós estamos recebendo, porque significa que a gente cresceu, que a gente aprendeu e que a partir daí, esse erro apontado não vai acontecer de novo, porque nós já passamos dessa fase, como se diria no videogame. Então, tentar tanto quanto possível nas nossas dificuldades, não desistir porque a gente vai errar uma, duas, e como diz Jesus, nós temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Se fazemos isso com os outros, temos que fazer com a gente mesmo, ter um pouco mais de compaixão por nós, mas não significa não corrigir os nossos erros, em si entender que sim, falhamos e que sim, nós podemos recuperar esse tempo e podemos tanto quanto possível, reparar o mal que fizermos, se não for possível agora, em algum momento. Se não for possível com a mesma pessoa, não cometendo o mesmo erro com as outras pessoas. Então, que Jesus nos ampare nesse projeto aí, nessa nossa tarefa, para melhorar o nosso espírito. E a gente sempre faz as nossas vibrações, mentalizando luz e paz para todos os nossos companheiros de caminhada que estamos todos muito precisados hoje desse amparo, desse pensamento de luz. Que eles envolvam a todos nós, que nós possamos nos unir em pensamento e em vibração para mandar tudo o que temos de melhor para todas aquelas pessoas que estiverem precisando. Aquele nosso querido que a gente sabe que está doente, aquela pessoa que a gente tem dificuldade de entendimento, a nossa casa tão querida Jesus no Lar, que ela possa nos receber presencialmente em breve, os nossos irmãozinhos que estão na rua, nos presídios, enfim, todas as pessoas que ainda se encontram doentes, sofrendo com as situações atuais, que elas recebam o amparo que elas precisem, ou pelo menos os nossos melhores pensamentos, para que elas possam se recuperar segundo a vontade de Deus. Que o nosso planeta seja iluminado, que o nosso país seja abençoado e que nós possamos fazer parte desse processo de crescimento, de melhoria para todos nós. Graças a Deus. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça, nos faça fortes para que possamos auxiliar um ao outro, segundo o que Ele nos recomendou. Graças a Deus. Boa noite.